Mais uma vez você por aqui, clicando nesse vídeo maravilhoso, e a gente está chegando com o YangCast. Eu quero aqui aproveitar para agradecer a todos vocês que são novos inscritos aqui no canal. Nós temos recebido diariamente novos inscritos que estão buscando o quê? Um conteúdo edificante, um conteúdo que alegra o seu coração, e é o que nós apresentamos aqui neste podcast. Se você não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nada do que acontecer aqui, e toda vez que o YangCast chegar com um novo convidado, você será notificado e notificada que nós já estamos em entrevista. Eu sou o André Mendes, eu sou o anfitrião aqui nesse podcast, te recebo aqui sempre muito bem para que você fique à vontade e para que você tenha cada vez mais e mais uma entrevista que impacte a sua vida e seja marcante para você. Nosso Instagram está bombando, hein? Você que quer acompanhar os cortes dessa entrevista, pode correr no Instagram que estão todos lá. Tem algum momento da entrevista que você gostou? Fez sentido? Quer enviar para os seus amigos? É só correr lá no Instagram do YangCast e mandar para os seus amigos. Envie para 3, 4, 5, 6 amigos. Quanto mais você compartilha, mais a nossa mensagem ela chega mais longe. Lembrando que todos os bastidores da entrevista a gente vai disponibilizar no TikTok. Então você pode ir no TikTok @YangCast e lá você vai acompanhar tudo que acontece aqui nos bastidores. Hoje é uma entrevista muito top, é uma entrevista que não é a primeira, não é a segunda, eu acredito que seja a quarta. É um amigo, é um parceiro, é alguém que eu sempre falo que tem uma grande participação no crescimento do Yang, tem uma grande responsa quando a gente fala da nossa história. Porque me deu entrevista lá no Yang Show, com o corte que ele deu entrevista pra mim com a Valesca, foi pra casa dos 20 milhões de visualizações. Fez uma entrevista comigo aqui também já no YangCast. Você com certeza já ouviu esse cara falando sobre Davi no Instagram. Nós temos um corte viralizadíssimo que está com 6 milhões de visualizações. E é isso mesmo, senhoras e senhores. É esse nome grande, esse nome forte que você leu aí na descrição que está comigo aqui. Eu recebo para mais uma edição aqui do YangCast meu amigo, meu parceiro, Sidney Almeida, o homem. Glória a Deus. Bem-vindo, meu mano. Gente, a paz do Senhor Jesus a todos, né, que assistem a gente aí pela internet, que acompanha. Eu acredito que cada vez que eu venho aqui, a audiência vem crescendo mais, vai alcançando mais gente. Claro! Não, tá crescendo muito. E assim, o estúdio tá mudando muito, toda vez tem uma novidade, toda vez... E assim, quero começar dando os parabéns pro meu amigo André, porque assim, eu sei de onde ele veio, como ele começou, princípio pequeno, na luta, assim como eu também, né? Como muitos brasileiros, né? E aí você vê aqui um estúdio tão bonito, uma estrutura dessa. E eu já fui em outros podcasts, eu falo assim, sem demagogia alguma, esse aqui tá o top de linhas, assim, de São Paulo, do Brasil, cara. Meus parabéns, mano. Prazer cara, tá aqui. Eu fico feliz com sua fala, e você falando, eu lembrei, olha só pra você ver como a minha mente, eu tenho uma memória boa. Eu lembro de um certo dia, uma tarde, está eu e Sidney, né? E aí eu lembro que a mãe da Valesca ligou e falou, passa no mercado aí, Sidney, traz algumas coisas que a gente vai fazer um estrogonofe aqui e vamos almoçar. Aí nós fomos no mercado pra almoçarmos juntos, e eu lembro que nesse dia você me ativou. Porque você conversou comigo e você falou, cara, é bom no seu canal, no canal do Yang, que ainda não tinha o Yang Show, é bom, pô, você começar a fazer as entrevistas, você lançar as entrevistas com a Valesca, com a Estela, na época que nós fomos até pro sítio, e você falou assim pra mim, falou, cara, é bom, mano, você fazer essas entrevistas, porque isso vai dar bom, pô, você tem potencial. E aquela conversa foi uma conversa que me ativou, porque a partir dali eu venho com o Yang... Porque você só postava no dos outros, né? Só postava no do... Boa! Você lembra essa orientação? Eu lembro. E aí, nós estávamos fazendo uma série de vídeos no monte. Boa! Como é o nome, mano? Putz, tá só lançou um episódio. Nossa, mano, não, real. Lançou um episódio só. Cara, a gente fez um vídeo, você subindo o monte, colocamos a narração. E o segundo episódio, cadê? O pessoal tá perdendo até hoje, meu Deus. Aí, ó, eu lembro que esse primeiro episódio que a gente fez, essa série que a gente lançou, pô, ela foi tão boa, que aí eu lembro que a Valesca falou, ô Yang, não, eu vou querer a minha também. Aí lançou verdade. A dela, que era a minha história, alguma coisa assim. Nossa, que foi também 3 episódios, depois... depois ela parou. Não, mas ó, tudo se justifica com o quê? Com a correria. Na época o Sidney já estava ali em constantes agendas, porque na verdade quando eu conheci o Sidney lá na Kadoshi, cara, acho que você tinha acabado de começar a namorar a Valesca.
E você já vinha pregando, você já tava na pregava. correria, né? Lá no Pastor Edivan, eu lembro até hoje. E assim, e é um cara que agregou muito, porque, você é louco, mano. O Yang pode se dizer que existe um antes e um depois. E tem algo que eu carrego comigo, é gratidão. Se tem uma coisa que eu aprendi é que ninguém chega em lugar algum sozinho. A gente consegue chegar mais longe quando a gente tem pessoas que nos apoiam. E o Sidney é esse cara, porque o Sidney é o cara que me ativou, é o cara que acreditou em mim. E, cara, posso dizer que hoje, todo esse sucesso que a gente tem, é o cara que tem grande participação. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Fico feliz por... A Estela, a Valesca, vai. E ele vinha jogando os convidados pra mim, ó. Toma, Gabriela Lopes, vai, entrevista. Glória a Deus. E olha onde você chegou, hein? Caramba, pô. Poxa. Olha que evolução. Não, Deus é fiel. Eu tô olhando aqui assim, ó. Shure. Não, o negócio aqui tá chique, hein, cara? Não, cara, parabéns. E sabe uma frase que eu uso muito, e eu acho que essa frase você também deve fazer sentido pra você, é que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Se alguém me perguntar assim hoje, falar assim, ô Yang, você que tá acontecendo tudo isso, os vídeos estão viralizando, as entrevistas estão chegando longe, você se considera um cara de sucesso? Cara, eu não me considero um cara de sucesso, porque a definição de sucesso pra mim, ela é muito clara. O que eu posso dizer é que eu estou colhendo hoje aquilo que eu plantei há tempos atrás. Aquilo que eu plantei quando eu conversei com você e acreditei, falei, não, realmente dá pra fazer um canal, dá pra eu seguir. Hoje eu tô colhendo, cara. E amanhã eu vou estar colhendo o que eu estou plantando hoje. Exatamente. Né? Uma véspera de feriado, tantas coisas pra fazer, mas a gente tá fazendo o quê? Acreditando. Frio. 2 horas de trânsito. Foi terrível. Mas Sidney, vamos lá então, meu amigo. Como é que anda as coisas? Eu tô vendo aí as que novidades? Você... Cara, você tá a 1000 por hora. Esses dias eu vi aí um vídeo seu pregando no congresso. Você e a Valesca, cara, vocês dois estão sendo um divisor de águas nesse país, hein, cara? Cara, tá corrido demais. E assim, você viu eu e a Valesca juntos, né? Mas tá sendo um pouco raro esse ano. Sim. Porque a Valesca tá vamos dizer assim, numa fase mais de eventos públicos, né? De prefeitura, evento de cidade, né? Às vezes dia do evangélico, marcha pra Jesus. Aniversário de cidade. Exatamente. Ela tava na marcha do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, e amanhã ela tá aqui na marcha de São Paulo, né? Na marcha pra Jesus. E eu não prego tanto em eventos públicos. Eu prego em alguns, né? Mas não tanto quanto ela. Então, tipo assim, a gente tá muito separado em questão de agenda. Às vezes ela tá no sul, eu tô no norte. Às vezes ela tá no norte, eu tô no sul. E de vez em quando a gente cumpre uma agenda juntos. Então, assim, ano que vem, eu e a Valesca já conversamos, já estamos nos planejando para cumprir 80% a 90% das agendas juntos. Porque assim, não é só questão de agenda, a qualidade do nosso casamento. Sim. É ter um casamento saudável. Então, eu acho que a longo prazo, se a gente ficar muito tempo um indo para um lado e outro indo para o outro, quando eu tô em casa ela tá viajando, quando ela tá viajando... Isso pode gerar problemas para nós. Então, para nós, família é sempre à frente. É sempre primazia, primeiro lugar. Então, esse ano não dá, porque assim, praticamente a minha agenda já tá fechada, a agenda dela também já tá fechada. Mas a partir do ano que vem a gente vai ajustar mais para estar mais junto. Para ter mais qualidade. E o pessoal gosta. Não, o Jefferson Sueli também adotou nessa forma de sempre estar os dois juntos. Não, mas é porque eles é dupla, né? Entendeu? Tipo, mas eu e a Valesca não somos dupla. Mas o pessoal acha que é, né? O pessoal acha que é, porque a gente criou essa identidade como um casal referência. Foi assim, não foi planejado. Mas Deus acabou que fez do nosso relacionamento uma referência para outros relacionamentos. Então o pessoal gosta muito de ver nós juntos. Sim. Pô, quanto é que... Por exemplo, tem pastores que só aceitam se for nós dois. Se não for os dois, não, só quero se for os dois. Por quê? Porque, sei lá, criou essa identidade. E a gente, pensando na nossa família, no bem-estar do nosso casamento, e também nessa questão de não deixar de ser essa referência, porque assim, no mundo que a gente vive hoje, onde tem um monte de divórcio, um monte de
traições, pessoas desvalorizando o matrimônio, o casamento, a gente não pode deixar de ser uma referência, já que Deus nos fez assim. Então, no próximo ano, eu e a Valesca pensa em mais projetos juntos, mais pregações e agendas juntos, mais vídeos nossos juntos, para mostrar para outros jovens que vale a pena estar casado. Sim. Vale a pena esperar no tempo de Deus, ter alguém que crê nas mesmas coisas que você, que tem os mesmos valores que você. Isso para nós é muito importante, né? E o porquê é tão importante essa questão assim da espera no relacionamento? Por que é tão importante esperar para conhecer alguém? Posso falar uma frase que eu aprendi há um tempo atrás? Tá ruim não para quem tá solteiro, mas para quem casou errado. O que eu vejo hoje é pessoas que não sabem esperar o tempo de Deus. Quem tenta matar o tempo de Deus não é homicida, ele é suicida. Porque assim, ó, pior do que não ter é ter fora do tempo. Uau. Porque as coisas fora do tempo são aquelas que te afastam de Deus e do seu propósito. Então, o fato de você, a virtude de esperar, ela é muito importante. Porque, como eu disse, pior não é quem tá solteiro, é quem casou errado. Então, tipo assim, se fosse dar um conselho para um jovem aqui, meu irmão, acalma. Casamento é pro resto da vida. Agora, a decisão de quem você vai escolher para ficar o resto da vida é sua. Você não pode culpar Deus depois. Falar, Deus escolheu para mim. Não, você tem que escolher, olhar os valores dessa pessoa, se condiz com os valores que a Bíblia prega e assim ter uma escolha mais confortável, mais segura, né? O que eu vejo hoje é gente casa num ano, separa no outro, casa num ano, depois ou vive Por exemplo, tem muitos pregadores que eram para estar estourados no Brasil. Não estouraram, por quê? Casaram errado. E vice-versa. Pregadoras ou cantoras que era para estar estourado, escolheu a pessoa errada, que não crê no seu ministério, que não valoriza a sua vida. Enfim, são várias coisas. Então, eu acho que esperar no tempo de Deus é essencial, né? Vocês, por exemplo, como foi o propósito inicial de relacionamento de vocês? Vocês oraram quanto tempo? Cara, eu já contei isso aqui, mas vale a pena falar de novo, né? Eu conheci a Valesca no Rio Grande do Sul, em uma cidade chamada Bagé. É lá perto do Uruguai, né? E o engraçado é que eu fui cumprir a agenda, ela também, né? Foi a primeira... Vocês foram lá em Rio Grande do Sul se encontrar? E eu sou de Guarulhos, sempre fui, e ela sempre foi de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Aí o que acontece? A gente foi se conhecer no Rio Grande do Sul. Essa foi a primeira viagem de avião da Valesca. A primeira de toda a vida dela. E aí, tipo assim, a gente se conheceu, só que como eu moro em Guarulhos até hoje, né? E ela morou em Ribeirão Preto, a gente se relacionava à distância. Tipo, durante um tempo foi só aquele período de oração, de propósito e etc. Sim. E só depois de uns, sei lá, muito tempo que ela soltou Árvore Cortada, né? Aí ficou conhecida nacionalmente. Ela teve que vir morar em São Paulo. Foi aí que a gente teve um relacionamento mais, vamos dizer assim, mais próximos. Porque até então, a distância, né? Era, sim, impeditivo. Então impedia que a gente vivesse junto por muito tempo. Então a gente orava bastante um pelo outro. Por exemplo, a gente ia assistir filme, eu clicava daqui, ela clicava de lá ao mesmo tempo. E você dormia primeiro. Aí foi assim, aí depois que a gente foi... Então, essa questão do namoro à distância foi até bom, porque fez com que a gente fortalecesse o nosso relacionamento na oração. Entendeu? Como tinha a distância, a gente orava muito um pelo outro, sabe? Então isso ajudou bastante a gente.
Foi muito bom. Agora, ô Sidney, é claro, a gente fala sobre esse assunto que é importante, porque vocês, de fato, são a referência. Não foi algo que você planejou, como você falou. Ah, eu não planejei aqui, ó, vou casar com a Valesca, nós vamos ser aqui um casal referência. E isso aconteceu no automático, né? E isso vem desde a da época que vocês namoravam. Tendo casado, cara, como fica a vida? O que muda na vida? Porque quando você tá ali casado e você sabe que, pô, eu preciso agora não cuidar só do ministério, eu preciso dar atenção aqui porque é minha família, eu preciso fazer isso aqui estar bem, preciso fazer o meu casamento estar bem. E como você consegue, cara, cumprir essa missão aí, tipo, você tendo essas loucuras que vocês têm de agenda, de correria, de às vezes chegar, se curtir pouco, sair pouco. Você entende isso como um risco? Entendo. A primeira coisa, eu não casei com a obra. Eu casei com a Valesca. Então eu tenho que entender, eu tenho que separar o que é ministério e o que é casamento. Ainda que a gente exerça um ministério juntos. Casamento é casamento. Então, o que a gente faz para tentar manter um relacionamento saudável? Primeiro, reservar tempo para nós. Tem dias que pode vir assim, a agenda lá na lua. A gente não vai. Nós não vamos. Por quê? Porque é o dia que a gente separou para estar juntos. Sim. Pode ter viagem, pode ter... Não tem... Outra coisa, a gente tira também períodos, vamos dizer assim, de férias. Ah, tá. Abdicam da agenda. Tá. Não tem agenda, a gente tenta às vezes viajar para algum lugar, ficar sozinhos, ficar juntos. E assim, mas só que assim, não é fácil. Porque, tipo assim, o Ministério da Valesca demanda muito esforço. Muito esforço. E querendo ou não, ela precisa que eu esteja ali nos bastidores ajudando, sabe? Então, quando eu não tô trabalhando pelo meu ministério, fazendo coisas que tem a ver com o meu ministério, eu tô fazendo coisas que tem a ver com o ministério dela. Sim. Por exemplo, quando eu não tô viajando por agendas minhas, eu tô viajando com agendas dela. Agenda dela. Acompanhando ela. Igual amanhã, Marcha para Jesus de São Paulo. Da marcha a gente viaja pro Rio de Janeiro, que ela tem um outro evento lá. E de lá a gente vai para Minas Gerais. É agendas dela. Aí eu volto, eu tenho que cumprir minhas agendas, eu tenho que viajar para Bauru. Então isso desgasta muito. Só que assim, o segredo, eu acho que pra gente estar com um relacionamento saudável até agora, é separar tempo. Tempo pra nós. Porque, tipo assim, eu não sei se você já pegou essa fase, assim, de pregadores mais antigos, assim, que passava 30 dias viajando. Viajando, sim. Não, tô indo para tal lugar, vou passar 30 dias. Isso não existe no nosso ministério, na nossa vida. Às vezes eu fico 2, 3 dias. Depois tem que voltar. Por quê? Eu tenho uma família me esperando. Não tem mais essa de 15 dias pregando. Não existe. Voltou porque eu tenho minha esposa. Sabe? Por exemplo, a Valesca estava 2 dias fora. Sim. Ela ia cantar depois de 2 dias praticamente na mesma cidade que ela estava. Qual que seria, vamos dizer assim, a logística certa? Ela teria que ficar lá. Esperava Sim. lá 2 dias off e depois... voltava. Só que aí ela pagou passagem do bolso dela, ela pagou a logística toda de novo, tudo para voltar para casa, pra gente ficar junto, pô. Por quê? Porque o nosso casamento é muito importante, a gente leva a sério. Porque assim, se eu fosse olhar pelo lado financeiro, não compensava. Uhum. Imagine, ter que pagar a passagem dela, a passagem da moça que anda a moça que anda com ela, aí depois outro hotel, aí a logística para voltar, porque é longe a cidade, mas não, a gente pensa no nosso casamento. Ela voltou pra gente ficar junto. Ontem passamos o dia todinho juntos. Entende? Porque a gente valoriza muito essa questão de casamento, mano. Cara, você falando isso aí, eu penso no seguinte raciocínio. O casamento, ele é muito além do que casar. Porque hoje as pessoas, elas olham muito pro ato, né? Pro casamento ali. Casar, entrar de noiva na igreja, entrar de terno, colocar aliança no dedo, juntar nome, ir morar junto. Mas a gente percebe que isso é apenas a pontinha, né, do iceberg. Casamento, você tem um baita trabalho pra manter.
Mano, manter, olha o tanto que você tem que se desdobrar, você e ela, pra, tipo assim, manter o casamento. Você acha que falta, tendo visto isso, você acha que falta um pouco de conscientização? Você acha que a igreja, ela falha em conscientizar um pouco mais os jovens antes de dizer pra eles, olha, vocês têm que casar? Você acha que a igreja conscientiza pouco sobre o que de fato é o casamento? Eu acho que sim. Assim, melhorou muito, porque alguns anos atrás era assim, namorou, casa logo, casa logo, casa logo. E às vezes a pessoa nem conhecia direito com quem tava casando e por pura pressão, vamos dizer assim, religiosa, a pessoa casava e depois casava com uma pessoa que não tinha nada a ver com a vida dela e tal. Aí, agora casou, não já aguenta aí, se vira, leva o fardo e tal. Hoje você já vê um pouco mais das pessoas. Não, peraí, pô, pensa bem no que você tá fazendo. Essa é a pessoa certa. Você olhou bem, você viu como ela trata os pais, viu como trata a família. Questão de trabalho, essa pessoa é dedicada, tem visão de futuro. Porque a questão não é você casar com uma pessoa rica ou pobre. A questão é a visão. Tem visão? Boa. Ela pensa a longo prazo, sabe? Essa série de coisas que ninguém fala nada antes, ninguém falava nada. Ó, vê aí, seja o que Deus quiser. Hoje eu já vejo uma certa preocupação dos pastores nessa questão. Até porque o índice de divórcio tá aumentando cada vez mais, né? Mas ainda poderia melhorar mais, né? Poderia melhorar, ter mais pessoas. Porque assim, existem muitas palestras para casais, mas existem poucas palestras para solteiros, né? Você já parou pra perceber? Existem muitos palestrantes que falam para casais. Mas poucos que falam para solteiros, ou para quem tá namorando. Tá, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Eu acho interessante, eu até pensei nisso. Para um futuro não muito distante, eu e a Valesca ter uma conferência para jovens que estão solteiros, que estão namorando, ou que casou agora, sabe? Para não cometer os mesmos erros que eu e ela já cometeu, ou que outros cometeram, sabe? Para ficar tudo mais fácil. Acho que é importante isso aí. Cara, acho que o ápice dessa nossa conversa inicial aqui foi justamente quando você falou sobre a visão, né? Não é casar com quem é pobre ou quem é rico, é casar com quem tem visão. Porque a visão, ela traz tudo, né? A pessoa que tem a visão, a pessoa que tem a maturidade, ela consegue trazer coisas que vão além, por conta da visão que ela tem. E a gente sabe que não vamos entrar em polêmica aqui, não vamos entrar em polêmica, nosso objetivo aqui é completamente outro, mas eu acho que é válido essa primeira conversa, porque casamento realmente, cara, é algo muito sério. A gente tá falando aqui de um casal que tem uma baita de uma responsabilidade, tem a questão da imagem, tem a questão dos compromissos que tem que atender, e tem o maior desdobramento para cuidar do casamento. Então, se você que tá pensando em casar, eu acho que a gente precisa realmente, de fato, criar essa mentoria com o Sidney Almeida e com o Valesca. Eu tô aprendendo aí, né? A mentoria. O Tom quer casar, então você já o seu primeiro aluno já tá aqui no... O Tom nem cumprimenta, nem dá uma moral, cara. No começo do podcast, pô, Sidney, você... Tô brincando. O Tom que logo Tom vem... tá solteirão? Tá, Tom já pô, vai casar, rico e bonito? Rico, alto, ó... talentoso, cabelo rico. Sempre na régua, eu nunca vi. Agora vamos criar até a hashtag do YogiCast. Vamos conhecer o Tom, quero conhecer o Tom. Que o Tom tá... Tom é parceirão, pô. O Tom, a gente conversa muito, sempre e a gente fala bonitão, muito sobre isso. Ternão, pode ir pra praia, ele vai estar de terno, irmão. O homem vai estar aliado. Pelo menos. Sidney, então vamos lá, meu parceiro. Vamos entrar aqui em alguns assuntos que são extremamente contemporâneos, coisas que são extremamente atuais. E é legal né? Aqui a gente tá numa conversa de amigos, a gente tá num bate-papo aqui bem tranquilo, bem leve. Uma conversa boa, mas que edifica outras pessoas que são as pessoas que estão ouvindo. Cara, eu imagino que você, na verdade tenho certeza, você que chegou nesse nível que você está hoje, né? Hoje você é um pregador renomado, hoje você é um pregador que não para na sua cidade, você viaja o Brasil e o mundo. Eu imagino que, cara, com certeza deve existir aquela fila que é a fila que só aparece quando o sucesso chega, sabe? Aquela fila de bater na sua porta, cara, eu quero ser o seu amigo.
Você é vacinado, cara? Me ensina, que eu preciso aprender isso. Você já se vacinou contra esse tipo de gente, que é aquela questão da falsa amizade, a pessoa que quer se aproveitar do que você construiu? Cara, a frase que eu mais ouvi ultimamente é tamo junto, né? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Mas é assim, ó. Eu lembro de uma história bíblica que eu acho fantástico. Você é conhecedor. Quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, estava morta, tinha acabado de falecer, Jesus solta uma frase assim marcante: a menina não está morta, ela apenas dorme. Qual foi a reação das pessoas? Eles começaram a rir. Sabe o que Jesus faz quando aqueles que estavam dentro da casa começam a rir? Jesus fala: sai todo mundo. Tira todo mundo da casa. Por quê? Não pode ficar gente incrédula e dissimulada no ambiente do milagre. Então, antes de Jesus operar, ele precisava revelar. Revelar o quê? Revelar quem acreditava de verdade. Revelar quem amava de verdade. Revelar quem estava lá de verdade. Então, só ficaram Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai. Ficaram poucos, mas ficaram os verdadeiros. Ficaram poucos, Uau. mas ficaram aqueles que acreditaram até o final. Então, sabe como você identifica se alguém é de verdade? É o modo que ela reage com aquilo que Deus falou a seu respeito. Uau, eu já estou pegando. Você entendeu? Não, estou pegando. O modo que a pessoa reage com aquilo que Deus falou ao seu respeito diz muito se ela é de verdade ou se é de mentira. Porque quando Jesus disse ela está apenas dormindo, eles riram. Como que uma pessoa que acredita no seu ministério ri daquilo que Deus fala ao seu respeito? Então, tipo assim, antes de Jesus operar, ele precisava revelar. É por isso que Jesus permitiu que a filha de Jairo morresse, para mostrar para Jairo quem eram aqueles que estavam de verdade. É igual a parábola da dracma perdida. Quando a mulher perdeu a dracma, a Bíblia diz que ela varreu a casa. Ela varreu a casa. Então, se ela não perdesse a dracma, a casa não ia ficar limpa. Então, às vezes, Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. E é na hora que você perde que Deus mostra: esse é de verdade, esse não é. Por quê? Uau. Porque estar com você quando tudo vai bem é muito conveniente, correto? É fácil, Isso é óbvio, né? Agora, quando você abre a geladeira e a geladeira tá igual o livro de Gênesis, água e luz. Quando você tá numa situação difícil e a única coisa que você tem é uma palavra, a menina não tá morta, apenas dorme, aí você vai ver se aqueles que estão ao seu lado acreditam mesmo. Se são de verdade mesmo. É de acordo com aquilo que Deus fala ao seu respeito. É aí que você vê quem é quem. A hora, ou seja, a hora do seu sucesso, o momento do sucesso é o momento que mais revela quem é quem. Isso é fantástico. Porque assim, nessa minha caminhada, eu percebi que existem dois tipos de pessoas, pelo menos. Que são os interesseiros, que é aqueles que não querem ser meu amigo. Eles querem ser amigo daquilo que pode beneficiá-los, né? Eles querem ser amigo até naquilo que convém. Só que existem outros que são talvez piores ainda, que são aqueles que não só querem se aproveitar de você, eles querem te prejudicar. Que são os traidores. Existe o falso amigo, que é aquele que só quer se aproveitar, e tem aquele que quer te trair. Tipo Judas. Eu lembro da passagem de Judas, quando Jesus traiu ele, né?
quando Jesus foi traído por um amigo. Olha o texto, isso aqui é fantástico. Eu já preguei muito sobre isso e aprendi muito com aquilo que eu preguei. Jesus no Getsemane orando, aparece Judas e beija o rosto de Jesus. Ou seja, Jesus foi ferido com um beijo. Se fosse eu, se fosse você, ou se fosse talvez a pessoa que está nos assistindo, iria reagir dessa forma. Traidor, mentiroso, traíra, comeu na minha mesa e me traiu com um beijo. Só que Jesus é diferente. Jesus olha para Judas e diz: amigo. Jesus não chama Judas de amigo por falsidade, porque Jesus não era falso. Jesus chama Judas de amigo porque a falta de caráter de Judas não mudava o caráter de Jesus. Então a palavra é: não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra você revela o nível de maturidade e de cura que você possui. Ou seja, Judas pode te trair, Judas pode te ferir, Judas pode te machucar, mas é você que decide se Judas vai te tornar tão mal quanto ele é. Então, se você quer seguir a Jesus, saiba, Jesus teve um deserto, teve um Getsemane e teve um Judas. Faz parte. Uau! Vocês estão pegando aí. Essa parada sobre Judas eu acho muito interessante, até porque a gente tem falado muito sobre Judas, né, em diversas entrevistas, o que demonstra que realmente, cara, cada vez mais e mais existe um número muito grande de Judas, né? De traições, de amigos que se camuflam de certo modo e são, na verdade, verdadeiros traidores. E isso, cara, gera é aquilo, cada ação tem uma reação. Isso gera uma série de doenças emocionais na pessoa traída. Porque não é todo mundo que tem uma certa maturidade para ser traído e ter essa visão de, olha, não é o que ele fez comigo, é o que eu vou fazer com o que ele fez. Então isso gera muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas. A ansiedade, por exemplo, cara, até antes de dar continuidade nesse assunto sobre Judas, eu também quero falar com você sobre ansiedade, sobre como funciona essa questão da pessoa ansiosa. Como que a pessoa ansiosa ela deve fazer para ela vencer a ansiedade? A ansiedade, ela é um inimigo que pode ser vencido de fato ou não é tão fácil? Posso te fazer uma pergunta? Vai, vamos lá. Você conhece o poder do descanso? Deus não criou o descanso do nada. Um tempo atrás eu falei sobre descanso e o pessoal falou que eu era adventista do sétimo dia, né? Porque eu citei que Deus no Antigo Testamento mandou guardar o sábado. Eu não sou contra os adventistas, mas eu sou a favor do descanso, o poder do descanso. Até porque no Antigo Testamento o descanso era um dia, o sábado. Só que no Novo Testamento o descanso deixou de ser um dia e se tornou uma pessoa. Mas a questão é, se descanso não fosse importante, Deus não chamaria de mandamento. Porque no Antigo Testamento Deus mandou guardar o sábado, correto? Sim. Mas quer que eu te fale uma curiosidade? Há um mandamento para descansar, guarde o sábado. Mas não há um mandamento para trabalhar. Sim. Só que nós temos que trabalhar, sim ou não? Sim. Temos que trabalhar. Se nós não trabalharmos, nós não vamos comer. Só que por que Deus mandou descansar e Deus não mandou trabalhar? Porque Deus sabe que exige muito mais fé para descansar do que para trabalhar. Não entendi. Para trabalhar, a gente usa a força da terra. Agora, para descansar, a gente tem que usar a força de Deus. Só que eu vou te dar um negócio aqui, uma pérola.
para quem quer aprender a descansar. Mas não é qualquer descanso, é o descanso de Deus. Deus criou todas as coisas até o 6º dia, correto? Correto. E no 7º dia Deus Descansou. descansou. Só que a Bíblia diz em Isaías que Deus não cansa. Então como é que Deus descansou se ele não cansa? É que o descanso de Deus é diferente. Deus descansou porque a obra já estava pronta. É por isso que nós descansamos. Nós não descansamos só porque estamos cansados. Nós descansamos porque acreditamos que a obra já foi concluída. Já está pronta. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então a palavra de Deus é: se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. E eu sei que eu estou falando aqui e eu estou falando para pessoas que estão cansadas de clamar, cansadas de esperar, cansadas de acreditar. Só que a palavra de Deus é: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Descansa em Deus, descansa que Deus tem um plano. Descansa, quem te prometeu garante. Né? E o descanso, ele é importante também. A gente vê que nesse texto que você cita, Deus, mesmo sendo Deus, ele descansou. Ou seja, a pessoa que ela não descansa, de certo modo, ela está errando em algum ponto? A pessoa que não descansa? Sim, com certeza. Porque a falta de descanso em Deus, o descanso em Deus gera pânico, gera depressão, gera ansiedade e essa série de doenças psicossomáticas que nós vemos por aí. Só que assim, sabe quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tremendo de medo. Os discípulos ficaram atônitos, assim, porque eles pensaram: se fizeram aquilo com o mestre, imagine o que vão fazer com os discípulos. Então, eles ficaram tremendo de medo e correram para uma casa. A Bíblia diz que trancaram a porta, trancaram a janela e os discípulos pensaram: dessa casa ninguém entra e ninguém sai. Só que aí Jesus ressuscita, né? No domingo de manhã. Sim. Vai até a casa que os discípulos estavam e olha que coisa, Jesus estava ressurreto. Ou seja, o corpo físico já não o segurava mais. O tempo e espaço já não era mais problema, porque ele estava ressurreto. Ele chega na casa que está trancada. A Bíblia diz que ele atravessa a parede e aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Você não pegou, né? Eu vou te falar, eu vou te falar. Ó, Jesus não abriu a porta do lado de fora, mas ele deu paz do lado de dentro. Meu Deus. Sabe o que isso significa? Às vezes, Deus não vai acalmar a tempestade do lado de fora, O exterior. sem que ele acalme a tempestade do lado de dentro. Então, antes de Deus fazer por você, Deus vai fazer em você. Então, antes de Jesus abrir a porta do lado de fora, ele deu paz do lado de dentro. Esse é o segredo. Porque é igual os discípulos na tempestade. A tempestade estava do lado de fora. Só que do lado de dentro eles estavam desesperados. Então, antes de Jesus acalmar a tempestade, ele acalmou o coração dos discípulos. Por que temeis? Uau. Por que temeis? Homens de pouca fé. Primeiro ele resolve o problema da ansiedade, do medo, do pavor dentro do barco e só depois ele fala com a tempestade. Exatamente. É sempre de dentro pra fora? É sempre de dentro pra fora. Meu Deus, esse negócio de dentro pra fora é muito forte. Uau. Né? Posso falar um negócio? Vai. Não, isso aqui é muito forte. Quando Ezequiel profetizou lá no Vale de Ossos Secos, a Bíblia diz que Ezequiel viu a restauração acontecendo. Ezequiel viu nervos, carne, pele. Essa é a sequência. Lê lá no texto. Nervos, carne, pele. Quando eu tô olhando para você aqui, eu só consigo ver a pele. Por quê? Porque a pele cobre a carne cobre os nervos e os nervos estão em volta dos ossos, correto? Correto.
Só que Deus não deu só pele. Ainda que a pele seja o que os outros vão conseguir enxergar. Por isso que a gente cuida tanto da pele, né? Existe creme, hidratante, maquiagem, muita maquiagem. Por quê? Porque a pele é o que os outros veem. Pele é beleza, pele é estética, pele é aparência. Só que quando Deus vai restaurar, Deus não dá só pele. Deus vem nervo, carne e pele. Porque quando Deus vai fazer, Ele faz de dentro pra fora. Meu Deus. Posso falar uma verdade? Não adianta ter aparência sem essência. Não adianta ser bonito por fora e podre por dentro. Nem tudo a Smart Fit vai resolver. Tem coisas que tem que ser de dentro para fora. Aí no mundo que a gente vive hoje, que é o mundo da ilusão, aí você pergunta, tá tudo bem? A pessoa abre, pô, tá tudo bem. Você vai no Instagram da pessoa, casamento perfeito. Melhores restaurantes, olha o restaurante que eu tô comendo. Olha a praia que eu visitei. Olha a roupa, olha o carro. Mas se o travesseiro falasse, mas sabe qual que é a alegria do meu coração? Deus não se ilude com um sorriso no rosto. Deus não se ilude com maquiagem. Deus vai na divisão da alma e do espírito. Deus vai aqui dentro. É de dentro para fora. E você acredita, Sidney, que o interior ele pode causar um grande impacto no exterior? Com certeza. É provado, na verdade, né? Cientificamente e cientistas, médicos, psicanalistas provam que boa parte das dores que são físicas são oriundas de dores na alma, né? São dores psicossomáticas. Começam aqui dentro e ela reflete no lado de fora, né? Por isso que é importante também, levando por esse ponto acerca do interior, a pessoa ela cuidar da mente, né? Ela cuidar da mente dela, cuidar de sua alma. Isso é um ponto importante porque quanto mais você estiver bem por dentro, isso vai refletir por fora, que é o que a gente falou aqui. Agora, Sidney, uma pergunta que eu sempre quis te fazer, cara. Eu sempre quis te fazer essa pergunta, principalmente agora que você está nesse momento, nessa fase de constância, que é sobre humildade. A gente ouve muito sobre humildade. A humildade, ela é algo assim muito bonito de se falar. Mano, falar de humildade é top demais. Eu recebo convidados aqui, que esses convidados eles falam com uma grande frequência sobre humildade. Só que a humildade, ela é muito bonita de se falar, mas muito desafiante de se praticar. Quando você faz a transição do teórico para o prático, aí você encontra uma grande dificuldade, porque as pessoas, quando elas estão em um nível de crescimento, que elas atingem outro patamar, elas passam a ter dificuldade para manter aquela humildade que tinha no nível anterior. Parece que quando sobe de nível, a humildade fica para trás. Como você faz para continuar sendo esse cara humilde que você é? Como que você faz para manter a humildade? Eu acho que o segredo da humildade é olhar para Jesus. Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uau! E qual é o Jesus que nós temos que aprender? Jesus na ceia, a última ceia. Os discípulos estavam comendo, bebendo, se alegrando, conversando. Só que enquanto eles estavam lá, Jesus percebeu que nenhum deles ousou se levantar para lavar os pés do outro. E a prática do lava-pés era obrigatória. Porém, era dada ao servo de menor calão, que era o criado. Só que os discípulos não andavam com criados. Sim. Isso significa que nenhum deles ousou se levantar para fazer aquilo que um escravo deveria fazer. Aí entra Jesus. Jesus se põe de pé diante deles, coloca uma toalha na cintura, enche uma bacia com água e se curva diante deles para lavar os seus pés. Uau. Essa cena é emblemática, porque nunca um ser tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem tão grandes.
Imagine um juiz se curvar diante de um réu para lavar os seus pés. Meu Deus. Agora, é assustador, né? Sim. Um juiz se curvar diante de um réu. Agora imagine o Criador do mundo se curvar diante de pescadores, cobradores de impostos e até daquele que queria traí-lo. Só que a lição era clara. No meu reino, aquele que serve é maior do que aquele que está sentado na mesa. E a lição é: nunca um homem cheio de si mesmo poderá falar de um Cristo que se esvaziou. Uau, meu Deus. E sabe qual que é a lição que eu aprendi, que eu tento levar para minha vida? Gente grande de verdade sempre se vê como pequeno. E por isso, Deus faz crescer ainda mais. Só que tem gente que é pequeno e se acha grande demais. E a única forma de tentar crescer é diminuindo outras pessoas. Só que o evangelho de Jesus é esse. Se quiser subir, tem que descer. Se quiser ser o primeiro, tem que ser o último. E se quiser ser exaltado, tem que se humilhar. Isso é tanto quanto diferente do que a gente vê hoje, de certo modo, né? Porque hoje em dia a gente vê um evangelho, como eu posso dizer, um evangelho mais triunfalista. Com certeza. Hoje parece que o evangelho é muito mais sobre triunfos do que sobre humilhação, se humilhar. É que sim, há um tempo atrás começaram a falar muito sobre, por exemplo, a teologia da prosperidade. Sim. Que basicamente se você está chorando, Sim. é fraqueza. Se está sem dinheiro, é alguma maldição. Se está sofrendo, é algum problema. Só que eu acho que as pessoas esqueceram de passar lá em Deuteronômio 8, né? Porque Deus leva crentes para o deserto. Deus leva crentes para o deserto. Crente bate carro, crente perde emprego, crente perde ente querido, crente chora, crente sofre, crente fica desempregado. Quem é que caiu nessa ilusão de que é só vitória? Agora é só vitória. Vou te falar uma coisa. O sofrimento revela. Situações difíceis revelam o que está dentro do nosso coração. Deus usa a dor para ensinar. E eu vou te provar. Se você amassa trigo, você consegue fazer o quê? Pães. Sim. Farinha de trigo faz pães, correto? Sim. Certo. Se você amassa joio, você consegue fazer o quê? Nada. Só jogar fora. Posso te falar uma coisa? Naquele tempo eles acreditavam que o joio poderia ser usado até para o aborto. Era como se fosse um veneno. Era uma erva daninha. Era usada como veneno e como aborto. Amassa trigo, faz pães. Amassa joio, no máximo, faz veneno. Só que tem um detalhe. Trigo e joio são iguais. O trigo e o joio são idênticos. É por isso que você vê joio pregando, joio adorando, joio pulando, joio dando glória. Mas sabe como Deus mostra se um é trigo e outro é joio? Peguei aqui, ó. É no aperto. É amassando que Deus mostra. Esse tem pão, esse tem veneno. Então Deus usa o sofrimento para mostrar. Uau. Esse é de verdade, esse é de mentira. Uau. Não, para que eu quero descer. Vocês estão pegando aí, produção? Cara, Deus, ele mostra quem é justamente no aperto. E nessa questão, assim, porque a gente sabe que nem todas as pessoas, elas estão prontas para serem amassadas, para serem apertadas, né, por Deus, passar por aquele processo onde Deus vem, Deus quebra, Deus amassa, Deus leva a pessoa na pior situação para que a pessoa ela retire um aprendizado disso. Não são todas as pessoas que elas estão prontas. E diante disso, muitas pessoas elas fazem o quê? Questionam Deus nesse processo. Porque quando você está sendo amassado, parece que todo cristão, de certo modo, parece que nesse sentido ele fala, Senhor, ele se torna um vitimista. Senhor, por quê? Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? A vontade de Deus,
a gente sabe que ela sempre vai permanecer. Mas como que a gente consegue seguir um caminho, cara, pra não questionar a vontade de Deus? Isso é complicado, né? Tô louco. Porque o silêncio de Deus dói, né? Uau, o silêncio de Deus dói. E eu posso falar, às vezes o silêncio dói mais do que o não de Deus. Porque no não você tem uma resposta. Agora no silêncio... Você não tem resposta nenhuma. Você não tem resposta. Você fala, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não me avisou? Aonde é que o Senhor estava? É tipo aquelas perguntas de se Deus é bom porque sofremos. Sim. Ou por que coisas más acontecem com pessoas boas. E assim, essa pergunta não é nossa. Sim. Há muito tempo as pessoas questionam o trabalhar de Deus. Tanto que no Salmo de número 10, Davi disse assim, Senhor, por que te esconde enquanto eu sofro? Meu Deus. Ou seja, questionou. Por quê? Jó, que é dignificado pela fé, se você ler a trama do livro, ele faz 16 perguntas para Deus. 16, Senhor, por que eu estou sofrendo? Porque foram os... Onde eu errei? Qual que é o problema? Qual é a causa da minha dor? E sabe o que é interessante? Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Ele fica em silêncio. Provavelmente Jó morreu sem saber por que sofreu. Só que no capítulo 38, Deus aparece no meio de um furacão, de um redemoinho, e faz 70 perguntas para Jó. Deus aparece no meio da tempestade e diz, Jó, cinge os teus lombos e eu vou te perguntar. Se você souber, me responda agora. Aonde você estava quando eu inaugurei essa terra? É você que coloca limite no mar para ele não invadir a terra e manda chuva na estação certa? Uou. Deus perguntando e Jó calado, Deus perguntando e Jó calado, Deus perguntando e Jó calado. E sabe qual é a conclusão? Deus faz o que faz porque Ele é o que é. Eu faço o que faço porque eu sou o que sou. Não me questione. A soberania de Deus é incontestável. E sabe qual que é a verdade? A nossa urgência não coloca o céu em emergência. A nossa urgência não coloca o céu em emergência. O nosso desespero não desespera a Deus. A grande realidade é que para nós, sofrimento é dor, tristeza, lágrimas. Só que para Deus é ferramenta de trabalho. Então Deus usa a dor para nos lapidar, para nos preparar, para nos amadurecer. Só que eu já disse uma vez e eu faço questão de falar aqui, ninguém amadurece sorrindo. A maturidade é gerada no ventre da dor. Só que Deus garante uma coisa, a dor não mata enquanto eu estiver presente. Então, o silêncio de Deus é ruim. A tempestade soprando, o barco balançando e você perguntando, Deus, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não acalma? Cadê o Senhor? E Deus está dizendo, eu estou usando a tempestade para te preparar. Meu Deus. Só aceita. E a pergunta é, você consegue adorar sem entender? Você consegue adorar sem receber? Você consegue adorar sem ver nada? Essa é a questão. É aí que os verdadeiros adoradores aparecem. E assim, como que Deus... Essa questão de verdadeiro adorador, ela é interessante, né? Porque a Bíblia diz assim, a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A gente tem aí um critério, uma métrica para definir esse perfil, o verdadeiro adorador, né? Na nossa visão, não, é aquele que adora em qualquer momento e de verdade. Só que a gente consegue inverter isso na visão de Deus. Como que Deus ele reconhece, ele enxerga um verdadeiro adorador, cara? Se Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos. É porque tem os falsos. Boa. E como que você identifica um falso adorador? É quando ele adora apenas com os lábios. Por quê? Porque não existe culto separado da vida.
Ou seja, culto é um estilo de vida. Uhum. É por isso que Caim, no primeiro culto da Bíblia, ele se mostrou um adorador fingido. Porque em 1 João capítulo 3 diz que Caim era do maligno. Olha que coisa. Caim era do maligno. Mas mesmo ele sendo do maligno, ele foi cultuar em Gênesis 4. Ou seja, ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Como se Deus recebesse a adoração e não olhasse para o coração do adorador. E é engraçado, porque quando Deus não recebe sua adoração, e muito menos a sua pessoa, ele pensa assim: eu vou matar o meu irmão, e eu vou eliminar a concorrência, e Deus só vai ter a minha adoração para receber. Só que Caim não sabia que Deus prefere não ser adorado do que ser adorado de qualquer jeito. Eu posso falar um negócio sobre adoração? Vai. Não, Que eu já tô pegando. Esse negócio de adoração é fantástico. Uau. Ó, o adorador que é adorador, o verdadeiro, ele se preocupa mais em fazer Deus conhecido do que ele propriamente. E eu vou te provar. Não existe adoração melhor do que no céu, correto? Correto. E os serafins voam ao redor do trono, os serafins voam ao redor do trono, e eles têm 6 asas. Com 2 eles se sustentam, com 2 cobrem os pés, e com 2 cobrem. Se eles cobrem os rostos, sim, significa que o rosto não aparecia. Mas mesmo o rosto não aparecendo, eles gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe qual que é o problema hoje? Eu só adoro se eu aparecer. Eu só adoro se me der o microfone. Eu só adoro se o meu nome estiver no cartaz. Eu só adoro se citar o meu nome. Só que adorador que é adorador diz que diminua eu, mas que tu cresça, Senhor. Ou seja, o adorador que é adorador não se preocupa com a sua imagem. Ele se preocupa em fazer o nome de Deus conhecido. Ou seja, agora quando você falou de Caim e Abel, cara, isso é tanto quanto polêmico, porque quando você falou de Caim e Abel, eu vim para os dias atuais. Nunca se viu, eu acredito pelo menos, que nunca se viu antes essa quantidade enorme de cancelamento que acontece hoje em dia na internet. E na maioria das suas vezes, cara, hoje é extremamente comum, a gente vê cristãos, um cancelando o outro. Tipo assim, uma pessoa cancelando, um irmão cancelando o outro, né? A gente vê o espírito de Caim, de fato, hoje. Qual é a sua visão, cara, diante dessa questão do cancelamento dentro das igrejas que acontece hoje? Eu posso pegar o próprio gancho de Caim. Quando Caim matou o seu irmão, sabe... Caim matou Abel, só que Deus não matou Caim. Só que Deus o puniu. E qual foi a punição de Deus para Caim? A terra não dará mais a sua força. Só que Caim era o quê? Uau. Ele era lavrador. Ou seja, ele dependia da terra para sobreviver. Sim. Ele dependia da terra para viver. Só que quando ele derrama o sangue de um justo na terra, a terra fecha para ele. A terra se torna estéril e Deus diz: a terra não vai mais produzir para você. Por quê? Porque ele derramou o sangue de um justo. Terra não foi feita para receber sangue. Terra foi feita para receber semente. Então, quando Caim derrama sangue ao invés de derramar semente, a terra fechou. É por isso que quem vive para difamar, quem vive para criticar, uau, quem vive para fofocar, quem vive para cancelar, normalmente não cresce, não prospera, não muda. Por quê? Porque ele está ferindo a terra que ele tá pisando. A terra não respeita quem derrama sangue. A terra respeita quem derrama semente. É por isso que Jesus disse assim, ó,
buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Olha que coisa, a gente esquece dessa palavrinha no meio. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é isso? Quem busca justiça não precisa buscar prosperidade. Quem busca justiça não precisa buscar prosperidade. Se você vive uma vida honesta, se você vive uma vida sem passar a perna em ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, se você busca justiça, Uau. a prosperidade vai até você. Essas coisas serão acrescentadas. Sabe? Justiça. Agora tem outro texto. E um dia, há uns anos atrás, eu meditei nisso aqui. Quando eu meditei, minha cabeça explodiu. Não, quando eu meditei nisso, e era quando começou essa febre de cancelamento. De cancelamento. Jesus disse assim, ó: aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso é fantástico. Aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Aí a gente precisa saber o que é um cadáver e o que é um abutre. O que é um cadáver? Um corpo sem vida. Só que tem um detalhe. A palavra cadáver chama-se pitoma no grego, que significa caído. Cadáver é igual a caído. Tá bom. E o que é um abutre? O abutre é uma ave de rapina da família das águias. É da família, mas não é águia. E qual é a principal característica do abutre? Se alimentar de coisa morta. Necrófagos. A ave brasileira que mais se assemelha ao abutre é o urubu. Urubu. Que se alimenta de coisa morta. Então Jesus estava dizendo, aonde estiver o caído, ali se ajuntarão aqueles que se alimentam da sua morte. O que eu vejo hoje são abutres. Pessoas que dizem que são águias, mas não são. Por quê? Como você se alegra pela queda de um irmão? Uou. Como que você se alegra pela queda de um pastor? Meu Deus. Como que você fica feliz pelo problema alheio, pela desgraça alheia? Aí vem um negócio assim, ó, só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Porque misericórdia é duas palavras, né? Miseri e córdia. Miseri, miséria. Córdia, coração. É por isso que é cardiologia, coração. O que é misericórdia? É colocar o coração na miséria alheia. Ou seja, se a dor do seu irmão não for sua dor, é você que está doente. Uou. Se as feridas do seu irmão não lhe causam dor, você está mais doente do que ele. Mas o que eu vejo hoje, caiu não sei quem, pessoas que vivem para falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal de pregador, só vive para criticar. A vida dele é criticar. Critica tudo e critica todos, e ele se acha o mais certo, o mais santo, o mais fiel, o mais justo. E eu posso falar? Aqueles que se dizem crentes e gostam de apontar o dedo seriam muito mais crentes se aprendesse a estender as mãos para ajudar. Uau. Meu Deus. Mano. Eu já quero pegar esse gancho, porque você falando algo tocou no meu coração aqui. Muitas pessoas, elas saem da igreja por conta desse espírito de Caim, de pessoas que matam, cancelam por causa de fofoca. Quantas pessoas já não entraram, não chegaram aqui na igreja? E já, quantas pessoas passaram por aqui e não estão mais hoje, saíram? Então eu queria, ou seja, que você falasse, que deixasse Deus te usar para essas pessoas que estão afastadas, que se afastaram da igreja, às vezes por conta de cancelamento, por conta de fofoca e qualquer outro motivo. Olha, às vezes eu fico olhando aquelas trends lá no TikTok, de pessoas que estavam firmes, agora já não estão mais, aí colocam aquelas músicas, né, e tal. Eu entendo a intenção e eu vejo às vezes até num sentido um pouco mais perigoso de romantização do afastamento. Do afastamento. Como se fosse algo assim, aconteceu. Mas na verdade, deveria ser muito triste, deve ser muito triste.
E falando sobre pessoas que estão afastadas de Deus, estão afastadas da igreja, dos caminhos do Senhor, eu sei que não é fácil ser crente. Ser crente não é fácil, você renunciar, viver uma vida de renúncias, abrir mão de muita coisa, por uma promessa que você ainda nem viu, por um céu que você não viu. E assim, para você sair, é uma brecha. Agora, para voltar é uma guerra. Para sair é muito fácil, para voltar é uma guerra. Eu sei disso. Só que eu lembro do filho pródigo, que pegou a herança do pai, foi para uma terra distante, gastou tudo o que ele tinha com mulheres, bebida, balada. Só que uma hora o dinheiro acabou. E eu não sei se você sabe, quando você tá sem nada a oferecer em troca, nem vento bate mais nas suas costas. Aí o filho pródigo ficou sem dinheiro, sem amigos. E além disso veio uma crise. Aí sabe o que ele desejou? Comer a comida dos porcos. Só que quando ele foi comer, ele lembrou, eu tenho um pai. Sabe, posso falar uma verdade? O filho pródigo perdeu tudo. Só não perdeu o caminho de volta. O filho pródigo perdeu tudo. Uou. Só não perdeu o caminho de volta. Então, a palavra é essa. Você sabe o caminho. É estreito, mas você conhece o caminho. Então volta. O pai está te esperando de braços abertos. Aí o diabo acusa nessa hora. Ei, mas como que você vai voltar? Eu sei o que você está fazendo. Olha a vida que você está levando. Olha o tanto de vezes que você já tentou. Sabe o que é interessante? Quando o filho pródigo voltou, ele quis voltar como escravo. Ele só queria comida, ele só queria pão, ele só queria se alimentar. Só que quando ele voltou, o pai correu, deu um abraço e disse assim, ó, o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe o que isso significa? Não existe ex-filho. Eu já ouvi falar de ex-genro, ex-nora, ex-cunhado, ex-padrasto, mas ex-filho não existe. Por quê? Porque tem o sangue. Quando eu tiver um filho, eu posso olhar para ele e dizer, não é mais meu filho, mas vai continuar sendo. Por quê? Porque ele tem o meu sangue. Se fizer o DNA, vai constar. Sabe por que a gente nunca vai deixar de ser filho? Porque se fizer o DNA espiritual, tem o sangue. Uau. O sangue foi derramado. Então, não deixe o diabo soprar no teu ouvido que você é indigno. Tem uma sandália te esperando, tem um anel te esperando, tem roupas novas. E Deus quer devolver tudo que você perdeu. Volta para Jesus. É isso que Ele tem para sua vida. Uau! Senhoras e senhores, que entrevista, que podcast. Cara, a gente sempre se pergunta, né, cara? Quatro entrevistas, é possível sair coisas Mais novas? coisas. Olha a quantidade, olha a infinidade de coisas que saíram aqui. Cara, eu sou grato. Sou grato. Você é um cara que me ensina muito sobre gratidão, né? Sempre me ensinou, né, Sidney? Gratidão. Gratidão é tudo, Nossa, eu né, posso cara? falar um mistério sobre gratidão? Ele pega. Vai. Posso falar um negócio? Vai. Eu não sei se você vai pegar de primeira isso daqui. Tá, mas vamos. olha, a mulher do fluxo de sangue, ela viveu, olha que coisa, a mulher do fluxo de sangue, deixa eu até ler aqui, ela passou 12 anos com esse fluxo, correto? Correto. E ela chegou por detrás de Jesus e tocou na orla e ela foi curada instantaneamente. Tá bom. Todo mundo se atenta ao milagre, ela foi curada. Mas você já parou para pensar que ela ficou 12 anos sangrando e não morreu? Porque, peraí, 12 anos tendo um fluxo de sangue, ou seja, 12 anos sangrando sem parar. Sangue é vida. Só que ela passou 12 anos e não morreu. Então, não existe um milagre apenas quando ela foi curada. Existe um milagre também em ela não ter morrido. Como que uma pessoa sangra 12 anos e não morre? Sabe o que é isso? A gente precisa agradecer por estar vivo.
Às vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos, mas só o fato de estarmos vivos já é um milagre. Porque tem gente que na nossa pele, ou na sua pele, que você que está assistindo, já teria parado há muito tempo. Sim. Vivendo, passando pelo que você passou, vivendo o que você viveu, já estaria morto há muito tempo. Então, a gente precisa celebrar o simples fato de estar vivo, ser grato. E assim, a gratidão é a memória da alma. A gratidão é a memória da alma. E sabe qual que é o segredo? Se você é grato pelo que você tem, Deus te dá aquilo que você nem merece. Se você é grato pelo que Deus já te deu, Deus te dá aquilo que você não merece. Ou seja, lembre-se das pequenas coisas. Porque ainda que você não as valorize, se você não as tivesse, você já estaria morto. Então eu termino assim essa nossa fala aqui de podcast, é assim, ó. Você não precisa estar satisfeito pelo que você tem. Igual a mulher do fluxo de sangue, ela queria cura. Mas mesmo que você não esteja satisfeito pelo que você tem, seja grato. Porque sem isso, você já estaria morto. Uau! Seja grato. Obrigado. Seja grato. Gratidão. Gratidão. Uau, cara, que entrevista top. Rapaz, rendeu, hein? Isso é louco, cara. Cara, que entrevista top, abençoada. Eu tenho certeza que esses cortes, eles vão andar muito na internet, vão abençoar muitas pessoas. E eu quero te agradecer, Sidney. Obrigado por mais uma vez você me atender. Você já virou da casa. Não, eu sou freguês. Já tá na hora de eu te dar uma camisa do Young Cash, né? Eu vou providenciar isso, mano. Você é o cara Sou freguês já aqui, pô. Sou freguês. É o cara que tá sempre vestindo a camisa. Então, cara, quero te agradecer por você ter vindo, Sidney. Muito obrigado. Mano. É uma honra te receber e vamos pra cima. Esse conteúdo vai rodar muito na internet. Você quer acompanhar os cortes, é só correr lá em nosso Instagram, que você vai ter os cortes todos lá. Então, no momento que você gostou da entrevista, vai estar lá. Você consegue pegar ele, enviar para os seus amigos e abençoar vidas, né? Então, hoje, nesse episódio, nós tratamos sobre diversos assuntos. Aprendemos sobre a importância de saber selecionar as suas amizades, tomar cuidado com as falsas amizades, tomar cuidado com os Judas. Falamos também sobre a importância de manter a humildade, porque se você manter a humildade, você falou consegue um negócio chegar aí longe. Agora, gente. Tem mais uma? Vem. Vai vindo assim, vai vindo uns trem assim. Porque assim, você falou sobre selecionar amizades, né? Como que você faz pra selecionar? Então, é por isso que assim, a gente deve ser seletivo com as pessoas que a gente coloca dentro do barco da nossa vida. Porque sorrir, a gente pode sorrir para todo mundo. Evangelizar, evangelizar todo mundo. Cultuar, você cultua com todo mundo. Agora, entrar na sua casa, sentar na sua mesa, compartilhar os seus sonhos e revelar os seus segredos, Deus vai mostrar a dedo quem serão essas pessoas. Por quê? As alianças que construímos, os relacionamentos que nós se envolvemos, as amizades que compactuamos, diz quem somos e aonde nós iremos chegar. É por isso que a nossa mãe dizia: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. E eu te direi quem és. A nossa avó dizia que quem anda com porco, farelo come. Aí as pessoas dizem: não, mas você tem que amar a todos. Não, você tem que amar a todos. Mas se o que eu estou falando é mentira, rasga o Salmo 1, que diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E o resultado? E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação certa, e tudo o que ele fizer prosperará. Então vou te falar uma coisa, se eu fosse te dar um conselho, escolha bem as pessoas que vão andar com você. Escolha bem. E eu vou falar uma verdade: celebre quando alguém entrar, mas não reclame quando alguém sair. Deus está no controle de todas as coisas. E eu vou falar ainda mais: pintinho anda com pintinho, urubu anda com urubu, galinha anda com galinha, agora a águia voa com águia. Esse é o segredo.
Ele sempre tem uma. Cara, que bacana. Isso aí é a importância da gente saber selecionar as nossas amizades. Isso é importante. A gente ouve muito falar que você é a média das 5 pessoas que você anda. Então isso é algo real. Você precisa selecionar essas pessoas que estão ao seu lado e tomar cuidado. Posso falar só uma pra... Só a última? A última? Vambora. Seguindo essa linha, Atos 12, Pedro estava preso. Pedro preso. Só que a Bíblia diz que dentro da cela ele estava algemado a 2 prisioneiros. Ou melhor, Pedro preso estava algemado a 2 soldados. Olha que coisa. A Bíblia diz que o anjo apareceu na madrugada, resplandeceu a luz na prisão. E sabe o que a Bíblia diz? E as algemas que conectavam Pedro aos soldados caíram. E a porta da cela abriu. Olha que coisa. A porta da cela só abriu quando as algemas que conectavam Pedro aos soldados caíram. Por quê? Porque não adianta a porta estar aberta se você está preso a pessoas que não te deixam passar por ela. Vou melhorar. As algemas conectavam Pedro a 2 soldados. Então, antes de Deus abrir a porta, Deus quebra as algemas. Porque não adianta a porta estar aberta se você está preso a pessoas que não te deixam passar por ela. Anjo abre porta, soldado fecha a porta. Sabe o que Deus estava fazendo? Eu vou te desconectar de quem te prende e vou te conectar com quem tem poder de abrir portas. Uau. E eu repito. Celebre quando alguém entrar. Mas não reclame quando alguém sair. E sabe qual que é a profecia? Eu vou tirar o que te fere e vou colocar pessoas que te curam. Eu vou tirar tudo o que fere e vou colocar pessoas que te curam. Aí eu vou repetir. Pintinho anda com pintinho, urubu anda com urubu, agora a águia voa com a águia. Matou? Matou. Senhoras e senhores, esse foi o nosso YangCast de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e correr agora pro Instagram, porque os cortes estão todos lá. Corre, envia esses cortes pros seus amigos e abençoe vidas. Esse foi o nosso YangCast de hoje com Sidney Almeida. Tamo junto!